Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com Yasmin Barros. Na nossa pauta, o TEDx Petrópolis, segunda edição, 7 de novembro de 2017. Eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E hoje, no destaque, estamos aqui entrevistando Yasmin Barros, que é uma das organizadoras do TEDx Petrópolis. E lembrando a você, né, que estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, pelo canal TV Rede Petrópolis. Você pode acompanhar a gente ao vivo pelo Facebook. Bom, então, entrevistando aqui Yasmin Barros. Yasmin, obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigada, Márcio. É um prazer divulgar o TED e a ação dessa garotada aqui de Petrópolis. Movimentando aqui a cidade com essas ações de inovação, trazendo aqui para a cidade um arejamento intelectual nesse aspecto e mobilizando a nossa juventude para pensar nesse mundo tão intenso em conhecimento e tecnologia. Yasmin, eu queria que você falasse um pouco sobre você, né, desse um perfil seu. Eu sei que você é estudante da UCP, queria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco da sua história. E o que é o TED e o TEDx Petrópolis? Vamos lá. Tá, então, começando um pouquinho sobre mim, né? Eu nasci e cresci em Petrópolis. Na época do ensino médio, eu fiquei num questionamento grande de que talvez eu devesse sair daqui, da cidade, para correr atrás de mais conhecimento, né, me aperfeiçoar. E assim eu fiz, né? Passei para uma universidade federal, fui para lá cursando, na época, engenharia ambiental. Na UF. Na UF, isso. E aí fiquei 3 anos lá, mas ainda senti um pouco de falta de casa, um pouco de... Não sei, não estava assim, não estava bem encaixado, né? Não sentia que era aquilo exatamente. E aí alguns vão falar que é saudade da mãe, né, mãe? Mas... e aí eu resolvi, teve uma greve que eu fiquei mais tempo aqui, e aí nesse tempo que eu fiquei em Petrópolis eu falei, poxa, eu quero ficar aqui, e nesse meio tempo em contato com algumas questões de educação de ensino médio, eu falei, poxa, tem um gap aqui que eu posso começar a melhorar, que era até na linha de orientação profissional, que foi algo que na época era um questionamento meu também. E aí assim, em 2016 eu voltei para Petrópolis, e aí transferi para a UCP. E aí estou terminando agora engenharia de produção, fiz essa mudança de curso que tinha realmente mais a ver comigo. E nesse período de volta, teve uma outra luz no fim do túnel, que foi o TED, né? Que eu encontrei, assim, vi que ia ter o TEDx Petrópolis e me agarrei ao evento. Antes de falar do TEDx Petrópolis, eu vejo uma pauta nossa aqui no programa, exatamente essa... a gente hoje produz o nosso melhor produto e exporta ele. Sim. Né? Acho que a gente pensa muito, a cidade fica muito concentrada em trazer empresas para cá, mas esquece que a gente investe em nossos jovens, produz um jovem de altíssima qualidade, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, e esse jovem sai da cidade. Isso para você e para quem é da sua geração, assim, é uma angústia esse tipo de situação, não ter às vezes uma oportunidade de empreender na cidade, ou uma oportunidade profissional na cidade, ter que sair da cidade para poder ganhar vida, vamos dizer assim? Com certeza. Isso, assim, eu me formei tem um tempinho já, eu me formei em 2010, então na época não existia nenhuma faculdade federal aqui, né? A gente não tinha tantas opções de cursos e a gente sentia que essa era a única opção, sair. Isso é algo que deixava a gente sem escolha, né? Eu só tenho que sair e tenho que dar um jeito de passar em alguma faculdade, né? Numa cidade grande, que na época o que a gente via era o Rio. Mas hoje eu acho que já está diferente. Eu tendo contato com os alunos do ensino médio, hoje em dia eu percebo que o caminho, né? O fluxo está diferente. Eles, não querem ir para o Rio porque tem medo de violência e tudo mais, e agora olha um pouco mais para dentro, né? Tanto para a cidade quanto para ir, por exemplo, para Juiz de Fora. Ainda tem um sentido de fluxo, de sair da cidade, mas está mudando isso. Então, acho que a angústia deve estar acabando de alguma forma. Yasmin, aí você encontrou essa questão do TED. Eu queria que você explicasse para o nosso público, para a nossa garotada, o que é o TED? Tá. Vamos lá. Bom, pessoal, o TED, né, vamos focar. O TED é um acrônimo, né, de Tecnologia, Entretenimento e Design.
e o foco dele é espalhar ideias, né? É pegar uma grande pesquisa, uma grande tecnologia e dar espaço para que essa pessoa fale sobre isso. Mas não é uma palestra comum, é uma palestra de 18 a 22 minutos. Então, você tem que resumir anos de pesquisa em 22 minutos e realmente passar esse conhecimento adiante. Então, a ideia do TED é isso, são palestras de 22 minutos. O TED em si, né, ele surgiu no Canadá e acontece 2 vezes por ano, vamos botar assim, o global, né, e o TED Conference. E acontece em algum lugar do mundo. Normalmente, um deles acontece ou em Long Beach, na Califórnia, ou em Vancouver, né? Ele fica revezando, e o outro acontece em algum lugar do mundo. Inclusive, em 2014, aconteceu no Rio. Foi o TED Global mesmo, que são 4 dias de evento. A inscrição é um pouquinho cara. Na verdade, os TEDs eles têm uma relação assim para discutir nesse mundo de tecnologia e de conhecimento, tentar contextualizar as pessoas nesse mundo, ou seja, trazer Sim. assuntos. Que tipo de assuntos geralmente o TED trabalha? É só de tecnologia, só de ciência, ciências sociais? O que ele aborda assim como novidade num evento TED? Bom, ele surgiu, né, pelo aquele acrônimo que eu falei, né, Tecnologia, Entretenimento e Design, mas hoje em dia se abordam todos os temas possíveis, não tem restrição de tema mais no TED, desde que seja relevante para estar ali e passar essa mensagem adiante. Então, não tem muito uma restrição. Hoje em dia você encontra TED de todos os temas possíveis. E aí o legal é que os eventos são transmitidos online, então quem não pôde ir pode acompanhar. E depois esses vídeos estão tanto no site do TED, né, quanto no YouTube do TED. Então tem muito assunto. Qualquer um pode entrar nesse site do TED e ver o assunto que ele mais convier. Com certeza. E o legal é ver assunto que não é do seu interesse, porque você aprende muito. É engraçado isso. E ano passado vocês fizeram o TEDx Petrópolis. Então, o que são os TEDx e o que é o TEDx Petrópolis? Como é que foi o TEDx Petrópolis do ano passado? Tá. Então, o TED, como eu falei, acontece 2 vezes no ano, né, em algum lugar do mundo. Só que eles perceberam que 2 vezes no ano atingia poucas pessoas. Então, como atingir mais? Então, eles criaram as regras do TED e abriram a possibilidade de fazer um TEDx. O X significa de auto-organizado. Você passa por um processo longo de ganhar licença e aí você ganha um aval para fazer esse evento na sua cidade ou na sua região. Depende muito do espaço, mas você ganha a chancela do TED, está aqui, você pode fazer. E aí você tem 1 ano para organizar seu evento e fazer ele acontecer. Então, o TEDx foi nessa linha de ganhar mais público, não, né? Conseguir propagar mais essas ideias, conseguir alcançar mais locais, né? Que com 2 no ano não conseguia. Hoje em dia acontece praticamente 1 a cada dia, né, do ano. E o TEDx Petrópolis veio nessa linha, né? A iniciativa do Túlio, ano passado não, 2015. Né, ele deu entrada na licença, ganhou o aval para fazer. Muito na linha disso. Quero trazer oportunidade para cá, sou apaixonado pelos vídeos do TED, vamos fazer aqui. E aí teve a licença e a gente fez o evento do ano passado, né, que foi o primeiro, até da região serrana. No ano passado foi aonde, Yasmin? Foi na Fundação de Cultura. Ah, tá. Foram 12 palestras. Ano passado a gente, como eu falei que o TED você pode ganhar você ter uma abrangência de temas enorme, né? Ano passado a gente não quis dar um tema específico para o evento, porque normalmente os TEDs têm um tema para o dia do evento e todas as palestras giram em torno desse tema. Então a gente não fez isso. E quem são os organizadores do TEDx Petrópolis? Você é uma das organizadoras. Isso. E quem são os outros organizadores, Yasmin? Então, comigo, né, como organizador, tem eu, a Camila e o Rodrigo, né, que a gente tenta gerenciar como um todo, e tem voluntários que todos têm algum vínculo com a cidade, né? A gente preza por isso, dá oportunidade que universitários, jovens daqui, né, possam realmente correr atrás disso. Então tem um pouco de tudo, mas todo mundo aqui de Petrópolis. Como é que foi o TED do ano passado? Assim, só algumas palestras para o nosso público entender o que aconteceu no ano passado. Tá.
Tá. Então, como eu falei, ano passado não teve um tema, a gente teve 4 blocos de tema, né? O primeiro foi empreendedorismo, onde a gente falou sobre pessoas que tinham começado, estavam gerando algum impacto através de alguma atividade. Então, por exemplo, a criação, o Ralph Toenges, ele trouxe para cá uma ONG, trouxe para o Brasil, que fazia óculos de grau. Ele viu que uma das maiores questões de analfabetismo, reprovação, era porque a pessoa não enxergava. Então, ele trouxe essa ONG para cá. A gente falou um pouco dos 3 pilares de empreendedorismo. Depois a gente foi para um outro bloco de cidade, falando a questão do lixo, que é um problema muito grande, falando a relação da arquitetura com a sociedade. Um outro bloco foi questões globais, onde a gente falou a questão da alimentação. A gente falou um pouco também da educação, mas aí aqui foi um pouco generalizado, e depois foi para um outro bloco que era de educação em si, onde a gente trouxe o José Pacheco, que é um grande educador, né? Ele é até de Portugal, e ele falou um pouco para a gente dessa questão da gente focar mais no sul, né? A gente parar de olhar para o norte, ele até fez uma brincadeira, parar de nortear nossos pensamentos e voltar um pouco para o sul, que aqui está a solução. Então a gente passou em vários temas. Bom, estamos conversando com Yasmin Barros, estamos falando sobre o TEDx Petrópolis. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.